Com 31 anos, Bernardo Silva decidiu quebrar um silêncio que durou quase uma década. Não foi num comunicado oficial, nem numa entrevista cuidadosamente ensaiada. Foi numa frase curta, dita quase sem intenção, que apanhou o mundo do futebol de surpresa. Durante anos, ele foi visto como o jogador perfeito, discreto, inteligente, disciplinado, um símbolo da nova geração do futebol português. Dentro de campo, controlo absoluto. Fora dele, silêncio total. Mas por trás dessa imagem limpa e elegante, acumulavam-se frustrações, conflitos internos e escolhas que quase destruíram a sua carreira no auge. Por que esteve Bernardo Silva tantas vezes perto de sair quando parecia intocável? O que realmente aconteceu nos bastidores do Manchester City e da seleção portuguesa? E por que razão pessoas próximas garantem que, depois de um episódio específico, nada voltou a ser igual? Insiders falam de pressões invisíveis, de palavras duras ditas longe das câmaras e de uma decisão tomada no limite. Aqui começa a verdadeira história, a glória que todos aplaudiram e as sombras que quase ninguém ousou contar. Número 5. Pep Guardiola. No início, a relação parecia profissional, respeitosa, controlada, mas, com o tempo, tornou-se uma fonte constante de tensão. Bernardo Silva entrou naquela fase da carreira acreditando que finalmente teria estabilidade e reconhecimento absoluto. No entanto, rapidamente percebeu que a confiança nunca era total. Insiders descrevem um ambiente em que Bernardo era constantemente testado. Mudanças de posição sem explicação clara, decisões técnicas que o deixavam fora em momentos-chave. Em público, elogios moderados. Nos bastidores, silêncio. Para um jogador obcecado por detalhe e clareza, isso foi devastador. Testemunhas recordam episódios em que Bernardo demonstrou frustração durante treinos fechados. Não com gestos explosivos, mas com perguntas diretas. O que esperam exatamente de mim? A resposta nunca vinha de forma clara. Essa ambiguidade transformou-se num conflito invisível, mas permanente. O escândalo nunca explodiu oficialmente, mas houve um momento específico que mudou tudo. Após uma derrota inesperada, Bernardo foi responsabilizado internamente por falhas que, segundo colegas, não eram apenas dele. Insiders afirmam que naquela noite, palavras duras foram ditas no balneário, frases que Bernardo nunca esqueceu. O ponto alto da tensão chegou quando uma decisão técnica inesperada o deixou fora de um jogo decisivo, sem aviso prévio, sem explicação pública. Para Bernardo, aquilo foi interpretado como falta de respeito, não apenas profissional, mas pessoal. As consequências foram profundas. A confiança que ele tinha naquele treinador desapareceu. Bernardo tornou-se mais distante, mais frio, mais reservado. Pessoas próximas dizem que foi ali que ele começou a considerar seriamente mudar de rumo, mesmo estando no auge. A relação nunca foi oficialmente quebrada, mas emocionalmente terminou ali. E essa ferida silenciosa marcou o início de uma lista que iria crescer com o tempo. Porque o número 5 foi apenas o começo. Número 4. Fernando Santos. A relação entre Bernardo Silva e Fernando Santos nunca foi explosiva à primeira vista. Pelo contrário, em público sempre existiu respeito, palavras medidas, declarações neutras. Mas nos bastidores da seleção portuguesa, a tensão cresceu de forma lenta e silenciosa, até se tornar impossível de ignorar. Bernardo chegou à seleção como uma das maiores promessas da sua geração. Técnica refinada, visão de jogo, inteligência tática. No entanto, sob o comando de Fernando Santos, o seu papel raramente foi claro. Insiders afirmam que Bernardo sentia-se preso a um sistema rígido, onde a criatividade era sacrificada em nome da segurança. Jogo após jogo, a sensação de subutilização aumentava. Testemunhas recordam reuniões técnicas em que Bernardo quase não era mencionado, mesmo após boas exibições nos clubes. Em momentos decisivos, era frequentemente deslocado de posição ou substituído cedo demais. Para um jogador que precisava de ritmo e confiança, isso soava a desconfiança. O escândalo nunca chegou às manchetes, mas existiu internamente. Após um torneio internacional particularmente frustrante, Insiders relata uma conversa tensa longe das câmaras. Bernardo questionou seu papel. Queria entender por que razão nunca parecia ser a primeira opção. A resposta foi fria, quase burocrática.
Falava-se de equilíbrio, disciplina, sacrifício coletivo. O ponto de ruptura aconteceu quando, num jogo decisivo, Bernardo começou no banco. Sem aviso, sem explicação clara. Colegas afirmam que ele aceitou a decisão em silêncio, mas algo se quebrou ali. Não foi raiva, foi desapontamento profundo. As consequências foram duradouras. Bernardo tornou-se mais distante na seleção, menos expressivo, mais contido. Pessoas próximas dizem que ele passou a separar emocionalmente o clube da seleção, algo que nunca tinha feito antes. A confiança em Fernando Santos nunca foi totalmente recuperada. A relação continuou, profissionalmente correta, mas emocionalmente já estava danificada. E isso fez de Fernando Santos um nome inevitável nesta lista. Porque às vezes o conflito mais duro é aquele que nunca é dito em voz alta. Número 3. Jorge Mendes. Durante muitos anos, o nome de Jorge Mendes esteve associado aos maiores talentos do futebol português. Poder, influência, portas abertas. Para Bernardo Silva, a relação começou como tantas outras. Confiança mútua, ambição partilhada e a promessa de uma carreira cuidadosamente gerida. Pelo menos a superfície. Insiders afirmam que à medida que Bernardo crescia em estatuto, a relação começou a mudar de tom. Já não se tratava apenas de futebol. Decisões estratégicas, time de transferências e interesses externos começaram a pesar mais do que o conforto do jogador. Bernardo queria estabilidade, clareza, um plano a longo prazo. Mas nem sempre sentiu que isso estava alinhado com o que era decidido por ele. Testemunhas próximas recordam momentos de frustração silenciosa. Conversas interrompidas, respostas vagas. Bernardo sentia que certas escolhas estavam a ser empurradas, não discutidas. Clubes surgiam como opção sem que ele se sentisse verdadeiramente convencido. Para um jogador meticuloso, isso criou uma desconfiança difícil de ignorar. O escândalo nunca foi público, mas existiu nos bastidores. Segundo insiders, houve uma conversa particularmente tensa após uma época extenuante. Bernardo questionou diretamente se as decisões estavam a ser tomadas no melhor interesse da sua carreira, ou de outros fatores. A resposta não foi clara, e esse silêncio falou mais alto do que qualquer argumento. O ponto de ruptura emocional surgiu quando rumores de transferências começaram a circular sem o seu consentimento explícito. Bernardo sentiu-se exposto, utilizado. Pela primeira vez, percebeu que nem todas as relações no futebol são equilibradas, mesmo as mais antigas. As consequências foram profundas. Bernardo passou a exigir mais controle sobre o próprio futuro. Tornou-se mais cauteloso, menos disponível para jogos de bastidores. Pessoas próximas afirmam que foi a partir desse momento que ele decidiu que nunca mais deixaria outros decidirem por ele. A relação não terminou de forma explosiva, mas perdeu algo essencial, a confiança absoluta. E por isso, Jorge Mendes ocupa o número 3 desta lista. Não por traição aberta, mas pelo peso de decisões que deixaram marcas silenciosas. Número 2. A imprensa inglesa. À primeira vista, não parecia um inimigo concreto. Não era uma pessoa específica. Mas, com o tempo, tornou-se uma das forças mais desgastantes da carreira de Bernardo Silva. A relação com a imprensa inglesa começou de forma neutra, quase indiferente. Bernardo não era o jogador mais midiático, nem o mais polêmico. E talvez exatamente por isso tenha sido um alvo fácil. Insiders recordam que sempre que o Manchester City vencia, o foco recaía sobre outras estrelas. Mas quando algo falhava, Bernardo surgia subitamente nas análises mais duras. Pequenos erros eram ampliados, jogos sólidos eram ignorados. A narrativa começou a formar-se lentamente. Bernardo era útil, mas nunca decisivo o suficiente. Testemunhas próximas afirmam que Bernardo lia tudo, mesmo quando dizia que não. Comentários, colunas de opinião, críticas disfarçadas de análise tática. Com o tempo, isso corroeu a sua confiança. Não em campo, mas fora dele. Cada entrevista tornava-se um risco, cada palavra podia ser usada contra si. O momento mais tenso surgiu após uma sequência de jogos em que Bernardo foi deslocado de posição. Apesar do esforço evidente, a crítica concentrou-se na sua falta de impacto. Insiders relatam que Bernardo ficou profundamente incomodado ao sentir que nunca tinha direito ao contexto, apenas ao julgamento.
O escândalo não foi um título isolado, mas uma pressão constante. Um ambiente em que o silêncio era interpretado como fraqueza e qualquer reação como problema. Bernardo começou a fechar-se, a evitar entrevistas, a limitar respostas. Pessoas próximas dizem que foi nesse período que ele começou a sentir um desgaste mental real. As consequências foram claras. Bernardo tornou-se mais defensivo, menos espontâneo, mais desconfiado do exterior. A relação com a imprensa inglesa nunca se recompôs totalmente. Não houve reconciliação, apenas distância. E é por isso que a imprensa inglesa ocupa o número 2 desta lista. Não por um ataque direto, mas por uma pressão contínua que deixou marcas profundas. Número 1. O próprio Bernardo Silva. Nenhum nome nesta lista causou tanto impacto quanto este, porque no fim de tudo, o conflito mais duro da carreira de Bernardo Silva nunca foi com um treinador, um agente ou a imprensa, foi consigo mesmo. Insiders afirmam que ao longo dos anos, Bernardo desenvolveu uma relação quase implacável com a própria exigência. Nada era suficiente. Um jogo bom tinha de ser perfeito. Um título ganho vinha sempre acompanhado da pergunta: podia ter feito mais? Essa mentalidade que o levou ao topo começou lentamente a destruir o equilíbrio interno. Testemunhas próximas recordam períodos em que Bernardo se isolava completamente após jogos menos conseguidos, mesmo quando a equipa vencia. Revivia cada erro, cada decisão, cada segundo. A autocrítica deixou de ser ferramenta de crescimento e passou a ser um peso constante. O momento mais crítico aconteceu quando, apesar de viver uma das fases mais bem-sucedidas da carreira, Bernardo sentiu um vazio inesperado. Segundo insiders, houve uma noite em que ele admitiu, em privado, sentir-se exausto, não fisicamente, mas emocionalmente. Disse que já não reconhecia o prazer de jogar como antes. Essa confissão nunca foi tornada pública, mas marcou um ponto de viragem. Bernardo começou a questionar tudo. Escolhas passadas, sacrifícios feitos, o preço da glória. Pela primeira vez, ponderou seriamente afastar-se do foco mediático, mesmo estando no auge. As consequências foram profundas. Bernardo passou a redefinir prioridades, a proteger-se mais, a impor limites. O jogador continuou brilhante, mas o homem já não era o mesmo. Aprendeu que o maior adversário não está sempre do outro lado do campo. E é por isso que Bernardo Silva ocupa o número 1 desta lista. Porque nenhuma pressão externa é tão destrutiva quanto aquela que nasce por dentro. O momento mais chocante desta história nunca aconteceu em público. Segundo insiders, após uma época de sucessos, Bernardo Silva confessou em privado algo inesperado. Não se sentia livre dentro da própria carreira. Não falava de derrotas nem de críticas, falava de desgaste emocional, de viver preso a expectativas constantes, internas e externas. Para alguém visto como mentalmente inabalável, essa admissão foi perturbadora. O twist não foi um escândalo, foi o silêncio que se seguiu. Um silêncio que revelou que o maior conflito de Bernardo não estava no balneário nem nas manchetes, mas dentro dele próprio. E a partir desse momento, a sua relação com o futebol mudou para sempre. Bernardo Silva continuou a ganhar títulos e a jogar ao mais alto nível, mas algo mudou de forma irreversível. Tornou-se mais reservado, mais cauteloso, menos disposto a sacrificar-se sem limites. As sombras não destruíram a sua carreira, mas transformaram a forma como ele entende o sucesso. A glória deixou de ser apenas troféus e aplausos. Passou a ser equilíbrio, resistência e proteção pessoal. A sua história expõe uma verdade dura do futebol moderno. Quanto mais alto se chega, mais pesado é o silêncio que se carrega. Porque a fama ilumina o palco, mas são as sombras que moldam quem realmente somos.